Às vezes parece que o chamado de Deus para você é grande demais, é muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre Gênesis 12 e já peço que você compartilhe, comente, deixe seu like, enfim. Vamos lá, Gênesis 12. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, é do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, para o lugar que ainda vou te mostrar. Sendo bem direto aqui, muitas das vezes a gente quer ter uma visão completa, né? Deus nos dá uma direção, nos faz uma promessa e a gente quer ter uma visão completa, sabe? Para começar a dar o primeiro passo. Mas se a gente prestar atenção direitinho no texto, Deus só deu o essencial. Deu só o próximo passo. Sai do meio, sai da tua terra, né? E do meio da sua parentela para a terra que eu te mostrarei, ou seja, ainda vou mostrar depois que você sair. Deus ele trabalha dessas formas assim que a gente não entende muito bem, né? Mas a fé, ela dá o primeiro passo sem a visão completa, pode fazer muita diferença na sua vida se você estiver debaixo de uma palavra de Deus, se você estiver debaixo da direção de Deus, né? Não deixe a obsessão por informação, por controle excessivo, sabe, te impedir de dar os passos que Deus tem te chamado para dar. Eu acredito que vale a pena perseverar. E um outro ponto também que eu quero destacar. Às vezes a gente cria também, a gente cria muita barreira, muita desculpa, né? Para não atender a obra, o chamado, o projeto que Deus coloca no nosso coração. A gente usa a desculpa de que é grande demais, ou que a gente não tem a estrutura que a gente quer ter, ou a gente não tem o planejamento que a gente quer ter. Aí parece que a gente cria na mente, enfim. Mas Deus, enfim, Deus está chamando só para dar um passo, dá só o primeiro passo, dá só o próximo passo, dá o primeiro passo, sai, faz uma coisa, sabe? Se Deus tem te confirmado, se Deus tem falado no seu coração, dá um passo. Dá um passo conforme aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. E a segunda coisa que eu quero destacar é: ninguém é perfeito, tá? Às vezes a gente procrastina por falta de fé, ou por falta de confiança em Deus, ou por falta de confiança no potencial que Ele já colocou em nós, né? Mas confiança também é um processo. Confiança, ela não vem assim do dia para noite e simplesmente cai no seu colo. Para muita gente pode ser, como eu já disse, um processo. Você dá um passo de fé hoje, dá mais um passo de fé amanhã, e dia a dia você vai se fortalecendo na graça, em fé e em confiança, passo a passo, dia a dia. E outra coisa, parece que a gente cria uma expectativa de perfeição ou de um nível de santidade que a gente tenta se comparar com essa imaginação que a gente faz e a gente, nossa, a gente vê que tem um grande vácuo, né? Uma grande distância do padrão de santidade que a gente imagina que a gente deve ter, ou de perfeição, ou de evolução espiritual, que a gente deve ter para começar a fazer alguma coisa para Deus, ou enfim. Se você olhar direitinho, ver a história de Abraão, lá no capítulo 12 mesmo, você vê que o mesmo homem que foi chamado por Deus para uma grande obra, né, que até conseguiu dar um passo de fé, era o mesmo que estava mentindo mais à frente, né, com relação à esposa, por medo, por medo. E se você ver direitinho também, Abraão foi cometendo vários outros erros. Abraão e Sara
não conseguiram ser perfeitos, sabe, em fé. Mas mesmo assim, Abraão foi considerado o pai da fé. E se você ler direitinho, querido, você vai ver que esse homem falhou. Esse homem mentiu, esse homem mentiu por medo, esse homem, enfim, teve momentos que riu da promessa, teve momentos que duvidou da promessa. Eu estou destacando isso para você entender que Deus chama a gente humana. Deus chama a gente imperfeita para servir. E Deus, ele sabe muito bem quem ele chama. Abraão tinha esses defeitos como todos nós temos. Mas mesmo assim, Deus chamou Abraão para uma jornada. Uma jornada não só para alcançar uma promessa, mas uma jornada também de aperfeiçoamento de caráter, de aperfeiçoamento de identidade. Porque dentro da jornada, Deus mudou o nome de Abraão. Dentro da jornada, Deus mudou o nome da esposa de Abraão. Dentro da jornada, Deus foi construindo um caráter em Abraão capaz de suportar as promessas. Dentro da jornada. Então vamos lá. Deus não vai te dar o planejamento completo de como ele vai fazer as coisas. Tá bom? Esquece isso. Você precisa confiar em Deus o suficiente para dar o próximo passo. E Deus, ele sabe muito bem que você tem suas questões de falhas e dificuldades, como todos nós temos. Ninguém consegue ser consistente em fé o tempo todo. Ninguém consegue ser consistente em santidade o tempo todo, querido. E isso é normal. Isso é humano, tá ok? Isso é normal. E ser humano não te desqualifica para aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ser humano é porque a gente cria um padrão de santidade tão elevado, sabe? Que deixa de ser humano. Deus, ele entende a nossa humanidade. Se você ler direitinho, Abraão mentiu, Sara mentiu, enfim. Deus, ele chama a gente imperfeita. Eu quero mais uma vez reforçar isso para você. As pessoas que Deus chamou... O bom da Bíblia é que fica registrado as promessas, mas também fica registrado o quanto as pessoas, sabe, que Deus chamou para fazer grandes coisas, cometeram erros. As pessoas que Deus chamou para fazer grandes coisas cometeram erros. Eles falharam grandemente. Mas o que eu quero destacar mais uma vez, Deus conhece muito bem você. E se Deus decidiu chamar você, te conhecendo, confia em Deus. Confia no Senhor e faz o melhor que você puder hoje. Tá bom? Mesmo que não tenha todas as respostas, mesmo que não entenda tudo de forma perfeita, faz o melhor que você puder fazer no dia de hoje. E confia que Deus tem um plano para você. Confia que Deus está trabalhando além do que você pode entender. Confia. Eu vou orar rapidamente por você, tá bom? Senhor, a minha petição é que o Senhor nos dê visão realista, sabe, de nós, da sua palavra e do seu amor sobre nós. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós, enfim, nós temos dificuldades, Deus, guerras diárias. Não nos deixe colocar a nossa humanidade como um impedimento para crescer em Ti e para crescer na Tua jornada.
Peço que o Senhor me fortaleça, fortaleça quem estiver ouvindo.